vou avaliar e falo, caraca, se esse cara não fosse socorrido logo ia morrer. Você perguntou aqui agora, a Marina perguntou. Ele estava sangrando? Pois é, pode ser uma fratura de fêmur com lesão vascular. Se tiver lesão vascular, não. É emergência. Tem que ir para o João Paulo para operar, chama o cirurgião vascular para poder operar e resolver. Então, algumas lesões vai ter período de vida e outras não. Olha um exemplo que não vai ter. Você falou da faca, hoje eu vou usar. Dá uma facada em alguém. O cara é muito gordo. Pegou só na gordura. Não pegou nenhum órgão, nada. Mas o cirurgião falou o quê? Vamos abrir. Levou para o João Paulo. Abriu. Laparotomia. Caramba, mas pegou aqui um pedaço do intestino, mas não seccionou, você não tem que fazer nada. Nem na fia, nem nada. Ele só olhou, revisou a cavidade, olhou para tudo, não teve que fazer nada. E fechou. O período de vida existiu? Não. Não. Se ele não tivesse operado, ele ia morrer? Não ia morrer. Entendeu? A pessoa não ia morrer. Então, às vezes, eu submeto, né? Estou horrível de falar. Submeto a pessoa a fazer o exame, mas não necessariamente enquadra em período de vida. Beleza? Ficou claro? Mas aí se enquadra em risco, esse exemplo? É risco. Mas ali viver é um risco, né? Ser vascaíno no Brasil é um risco. Né? Não é o nosso caso, também é risco. Qualquer lesão é um risco. Tipo acidente. Qualquer lesão é risco, Estou andando de elevador, é um risco. Estou andando de moto, é um risco. Dentro de carro, é um risco, Tá? Sou casado, é um risco. Casado é um risco. Fala nisso. Você pode contar ali no caso rapidinho? Antes de tu falar da pergunta, teve um caso, inclusive, de um cara que estava num casamento, na festa de casamento, com a taça lá, tomando champanhe. Aí ele pegou a taça e colocou no bolso. Estava dançando, caiu. O vidro seccionou a artéria femoral. E morreu. Lá na minha cidade foi onde eu estava mesmo andando de moto, quando a garrafa na cintura, ele caiu, a garrafa quebrou. Nossa. Quando Qual cidade? mais O Maitá? Só foi uma, né? Tem uma na casa. O professor Schweinheim dá esse exemplo de socorrer a pessoa. Às vezes é difícil você conseguir entender, mas depois de alguns exemplos lá, você vai chegar no compreender isso, tá bom? Então, nesse caso, voltando aqui, houve período de vida ou não? Sim ou não? Sim, professor, se o pé dela foi amputado. Mas o Ela vai não, mas Mas aí não vai deixar se Peraí, olha lá. Uma pessoa de cada vez. Ela começou de primeiro, vai. Professor, bom, assim, na minha cabeça, né, se o pé da pessoa foi amputado, lógico que tem uma causa justificativa para o pé ser amputado, se a pessoa ficasse lá, sem fazer nada, e teria que amputar o Mas o pé. segredo não é a causa foi essa. Mas A consequência que é o segredo. se ela não tiver aí tem os poréns. Aí vai depender o porquê que a perna dela foi amputada. Por exemplo, uma perna foi amputada porque foi dilacerada e ficou lá pendurada assim. Como é que virou? Como é que foi? Aí ela ficou perdendo sangue. Aí sim, Entendi. Então vocês entendem que existe período de vida, tá? Sim, mas o senhor estava falando antes, o senhor me pediu. Os bombeiros socorreram ela na hora, Socorreram. então o risco de vida dela acabou ali, foi. Mas Porque o resto que o senhor falou é tudo isso. não. Se eu não fizer nada, a pessoa morre. Eles fizeram alguma coisa? Então, se eles fizeram, então eles foram período de vida. Professor, pelo caso, Peraí, rapidão.
Peraí, pessoal, olha só. Depois da lesão, deixa eu explicar uma coisa aqui. Depois da lesão, se ninguém fizer nada, a pessoa tiver a chance grande de morrer com artéria, qualquer coisa, aí existe perigo de vida. Se ninguém fizer nada e ela não morrer, aí é risco. Então, nesse caso, o bombeiro socorreu, levou para UTI, operou, fez tudo. E ficou internado na UTI. Estava em perigo de vida. Com amputação, aqui vai acontecer o quê? Lesão Arterial. vascular. Lesão vascular é perigo de vida. Tá? Se ninguém fizesse nada, ia acontecer o quê? Ia sangrar até morrer. Vai. Não, era isso. Era isso, né? Depois ela foi amputada e teve lesão e ainda ficou internada. Então, ela não teve perigo de vida. Inclusive, eu não trouxe o caso completo aqui. Esse caso aqui de 2017. E ela ficou na UTI e ela morreu depois. Ela morreu de verdade. Um acidente, caiu de moto. Certo. Aí ela tá sofrendo risco de vida. Isso. Risco. Se a ambulância chega e leva ela para o hospital, ela já está com a delegacia. Não. É a mesma coisa da cirurgia que eu falei. Não é porque socorreu no hospital que abriu a barriga, que viu para ver se tinha lesão, não quer dizer que vai ter perigo. Perigo é o quê? Tive que suturar, tive que fazer alguma coisa para interiorizar para a pessoa não morrer. Entendeu? Pessoal, eu trouxe aqui, só um pouquinho, gente. Eu trouxe o caso como se ela estivesse viva ainda, mas na vida real, aí essa matéria de 2017, tem outra matéria algumas semanas depois falando que ela foi a óbito mesmo do sepsis. Ela morreu de sepsis. Mas não tira o perigo de vida inicial daquela lesão, que é o fato do pé ser amputado. Fala. Pode ser besta, eu tô confundindo ainda, mas eu vou perguntar. Perigo de vida ela teve, mas ela teve só um exemplo, né? A Paula estava falando, tipo, o risco de vida é aquela pessoa não teve atendimento, então ela estava ali naquele risco de vida na hora, e o perigo foi porque ela foi atendida, eu não estou entendendo, eu perdi. Você quiser explicar depois para não atrapalhar? Não. A questão não é o atendimento em si. A questão é assim, de uma lesão que a pessoa tem, vamos dizer que você levou um tiro no ombro aí, não pegou nada. Não pegou nem artéria, não pegou nem pulmão, não teve que fazer nada. Olhou aqui, vamos só suturar os planos. Só fechou, não fez mais nada. Agora, nesse tiro, você teve uma lesão arterial, uma lesão no pulmão, teve que colocar um dreno de tórax, teve que fazer um pinçamento dessa artéria. Isso tudo que eu fiz para intervir foi para salvar a sua vida. Se eu não fizesse, você ia morrer. A sutura do plano não, ia fechar. Você não ia morrer. Então, se você chegasse lá com essa lesão no ombro, eu ia querer ver o quê? Prontuário médico. Deixa eu ver o que aconteceu. O que fizeram contigo? O cirurgião vai falar o seguinte: sutura de plano, mais nada, só fechei. Então, teve o quê? Risco de vida, não impara perigo. Agora, se ele falar que colocou um dreno, você teve uma lesão na artéria explicável, aí perigo de vida. Então, o risco vai ser decorrente do laudo médico, né? A gente vai dizer, mas vai decorrente da lesão. A lesão, a consequência daquela lesão. Tá? Entendeu? Alguém ficou com dúvida nisso? Perigo de vida? O Francis dá esse exemplo no livro. O Francis dá um exemplo desse aí no livro. Se a pessoa pular do prédio de 5 andares e não morrer, não teve nada, caiu e saiu andando, é um risco. Não existe perigo. O perigo tem que comprovar através do exame, ver o que aconteceu para intervir aquilo. Eu sempre dou o exemplo de saltar de paraquedas, né? Saltar de paraquedas é um risco. Eu só passei em paraquedas, é o quê? Ainda é um risco. Agora eu caí e eu tenho uma lesão que tem que ter um atendimento médico de urgência, aí é perigo. Entendeu?
Nesse caso aqui foi perigo. Nesse caso aqui é perigo, tá? Mesmo não dando muita informação, ele só falou que amputou. Amputou o pé. Amputar o pé já é suficiente para tu dizer que teve perigo. Porque na amputação teve lesão vascular. Então, foi artéria, foi veia, foi tudo junto lá e sangrar até morrer. Professor, mas se ela tivesse sido atendida, tivesse ido, não tivesse aquele perigo, tivesse. Mesmo assim é perigo. Alta, era isso? Não. Não, era perigo ainda. Se ela não tivesse perigo. Não, peraí. Repete, se ela tivesse. Ela foi atendida no momento. Amputou o pé, né? Amputou o pé. Perigo já, acabou. Aí teve alta. Mesmo assim, perigo. 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 Independente se a pessoa vai morrer ou não, tá? Nesse caso ela morreu, como eu falei. Mas ela poderia não morrer, tá? Mas ela não morreu por causa do perigo. Ela não morreu. Foi uma consequência, né? Com causa, né? Beleza? Pessoal, a maior dificuldade que vocês tiveram talvez foi pela falta de leitura no livro. O livro explica passo a passo o que é perigo de vida. Mas é meio confuso às vezes para entender, tá? Mas quando lê já dá já abre-se uma janela, né? Fica mais fácil da gente falar sobre o assunto. 2. Houve incapacidade para as ocupações individuais por mais do que 30 dias. Deixa eu ver alguém que vai responder aqui. Grupo aí, se colocar. Por quê? Porque ela, primeiro que a incapacidade tem que levar em relação às ocupações habituais, não necessariamente a questão do trabalho dela, né? Por ela do dia a dia. Sim. E ela perdeu o pé, então eu vi aqui no livro que é cerca de 50 dias, 3 meses, né? A recuperação Da amputação. de uma amputação na região do calcânio. Não tem como mais saber o Sim. né? Mas assim, botar como base é mais de 30 dias. Mas o que é habitual? É o cotidiano dela? O que é? Ocupações habituais. Que ela faz no Exatamente isso. Que a pessoa faz no dia a dia. Tá? Então aí assim, beleza? Houve aceleração de parto? Não, né? A informação fala se ela Não tá estava falando se ela estava grávida. Deixa eu ver se eu caneta hoje. Não, caneta de 4. Aceleração de parto, pessoal. Basicamente aí a gente vai responder isso aqui. Sim, né? Quando a resposta for sim, claro. Não. Quando a resposta for não. Olha que incrível, né? Era só isso, não mentira. Prejudicado. O prejudicado, ele se aplica quando não se aplica. Entendeu? Por exemplo, nesse caso, como ela é mulher, poderia se aplicar se ela estivesse o quê? Gestante. Nesse caso, ela não estava gestante. Aí você poderia escrever o quê? Prejudicado. Porque não se aplica nesse caso. É a mesma coisa se perguntar se teve estupro no homem com conjunção carnal, ou seja, penetração do pênis na vagina. Homem não tem vagina. Então, a resposta para esse caso, nessa pergunta, é prejudicado. Eu escrevo quando não se aplica ao caso. Beleza? Então, nesse caso, não se aplica. Pode responder. Eu não coloquei a informação se ela estava grávida, tá? Não coloquei não, mas nesse caso eu estou falando aqui agora. Ela já estava grávida. Tá? Oi? Quando não tem informação, eu falei isso aí, quando não se aplica ao caso. Quando ela não está grávida. Aí, a outra resposta que a gente pode dar, se eu não sei que ela está grávida, se eu não tenho informação se ela está grávida. Ó, o sim seria se ela estivesse grávida e tivesse acelerado o parto, né? O que é acelerar o parto? O que seria isso? Antecipar o parto.
Antecipar, essa é a palavra, tá? É antecipação, é aquele parto antes da hora. Acelerado não é fazer a cesárea em 5 minutos, não. Então, antecipação do parto, era para nascer com 9 meses, nasceu com 8 meses e 2 semanas. Foi decorrente da lesão corporal que acelerou o parto? Se a resposta for sim, você responde sim, tá? Se a resposta for não, ela está grávida, mas não acelerou o parto. Não estava gestante, prejudicada. Agora, se ela estava gestante e acelerou o parto, ou então ela teve o parto, mas tu não tem essa informação se foi decorrente da lesão, ou se alguém pergunta sobre ali, por exemplo, enfermidade incurável, nos casos de sexologia, se passou doença, se passou HIV, se passou hepatite, mas você não possui essa informação. Então o que você responde é sem elementos. Pessoal, basicamente são essas 4 respostas que cabe responder, tá? Sim, não, prejudicado, sem elementos. Oi? Sem elementos. Aí é prática limite 9. Pessoal, professor. Oi? No caso, vamos fingir demência e falar que o senhor não falou. Pessoal, só um pouquinho. Fingir demência e falar que o senhor falou que não. O senhor não falou nada sobre a gravidez dela, mas vai colocar sem elementos. Você não tem nada na gravidez, você não tem essa informação, não tem nada de informação, você poderia colocar sem elementos. Mas aí você teria que fazer o exame dela, né? No exame você iria ver se ela estava grávida, isso tudo, né? Mas como aqui é só um caso, né? Isolar. Os sem elementos, por exemplo, chegou no ML falando que levou um murro. Murro no rosto. Aí demorou 5 dias para no ML. Chegou no ML e olha, não tem mais nada. Houve uma ofensa à integridade e à saúde do periciano? Sem elementos. Eu não estou vendo nada. Resposta número 1, sem elementos. O restante, prejudicado. Eu não estou vendo nada, né? Agora, se eu estou vendo que tem lesão, eu respondo que sim. Eu posso colocar não, que ele cabe também o não aí. O periciano ele tem lesão nessa porrada do rosto depois de 5 dias, você pode colocar não. Só que você justifica no texto. Apesar de falar que teve lesão, não sei o que, normalmente não houve lesão corporal. Porque se você colocar o não, você está dizendo que ele não foi agredido. Se você colocar o sem elementos, você está falando que não tem elementos para dizer se ele sofreu aquela agressão, em virtude desse lapso temporal. Tá? Então, os elementos, a gente vai colocar alguns casos aqui que a gente vai responder esses elementos. Eles vão entender melhor aí sobre esse assunto. 4. Resultou debilidade permanente de membro, sentido ou função? Sim. Professor, acho que porque se ela teve amputação do dedo, não tem nova debilidade, é perda, né? A função é sutil. Ela não vai conseguir mais andar se não for com a prótese. Aí você Ou tem que com a ajuda de algum muleta. Eu nunca posso ter debilidade e a perda no mesmo quesito. Eu vou responder um ou outro. Se eu tenho uma amputação da mão, uma amputação do pé, eu não tenho um enfraquecimento do membro, eu perco o membro. Porque o que é a perna sem o pé, o que é a mão sem a mão? O que é o braço sem a mão? Então, nesse caso, você está correto. Não existe uma debilidade, existe o 7, número 6 ali, ó, a perda do membro. O professor França, no livro, ele explica isso, só que é um pouco sutil de você compreender isso. Tem outros livros do professor Delton Croix, ele já deixa isso aí um pouco mais claro. Ele já fala isso, a amputação de pé e mão, e tem como a perda do membro. Se eu
perdi a minha mão, o que é o braço sem minha mão? Não consigo fazer muita coisa. Não. Só que aqui ele fala, ele está, o próprio livro ele fala em questão de amputação também. A amputação ele fala que existe uma debilidade de dedos. Porque tem a debilidade e a debilitação. No caso aqui poderia ser os dois. Então, quando tem amputação de dedo, a gente quadra bem isso. Quando você lê lá embaixo depois, quando ele fala de perda, na perda ele explica melhor os casos de amputação. Ele é amputação, aí assim a gente configura as perdas. Perda. Aí você, quando a gente lê só debilidade no livro, a gente pensa que a amputação não se enquadra. Pô, a amputação vai se enquadrar aqui realmente, debilidade. Órgãos duplos, né? Se eu tiver órgãos duplos, se eu amputar a mão seria um órgão? Não, mas é duplo. Então se eu tiver a perda de uma mão, seria debilidade da minha função, que eu tenho a função com a outra mão. Mas quando você vai ler depois a passagem de perda, ele explica que a amputação se enquadra na perda. Até a amputação de órgãos, né? De testículos, de outras coisas, ele enquadra também em perda. Depois eu vou trazer, eu acho que está até aí no slide depois, a passagem do livro do Delton Croix e do França, falando isso. Assim, eu fiquei com dúvida porque, ó, debilidade permanente de membro, sentido ou função. Ali ele não está fazendo 3 perguntas na mesma. Exatamente. Aí eu tenho que falar. Não tem que especificar um? Eu tenho que explicar um. Então, no caso, se eu falar que eu posso falar que essa debilidade, só que eu posso falar que ele não perdeu os outros, por exemplo. Não, então, mas quando existe a amputação, o entendimento é que não é debilidade. O entendimento é que existe a perda mesmo do membro. Se for amputação de um dedo, de alguns dedos, ou até os 5 dedos até, o entendimento é que não tem perda, existe uma debilidade, que a pessoa consegue fazer alguma coisa com a mão assim ainda. É o que ele fala. Agora, quando você tem a amputação da mão, é perda, não existe debilidade. Se eu perder dedo, debilidade. Se eu perder mão ou pé, perda. Professor, A amputação é perda. Não responde debilidade. Nesse caso não é debilidade. Estou falando só de membros, tá? De membros. Então, nesse caso específico, eu tenho que colocar debilidade? Não existe debilidade. Na 6, sim. Perda de membro. Beleza? Porque a amputação do pé ou da mão se enquadra como a perda do membro. Tá bom? Fala. Nesse caso, o senhor falou que se amputasse ainda os 5 dedos seria uma debilidade porque você poderia fazer alguma coisa. Mas os pés, você precisa dos dois para caber. Você não cabe só assim, para dar só um nó. Por isso, a debilidade de caminhar, pular. Não é debilidade, é a perda do membro. Ele entende que é a perda do membro. Entendeu? Mas a debilidade ela não se enquadra também, como o senhor falou, quando dá para fazer ainda alguma coisa, mesmo que for só? É porque a debilidade seria um enfraquecimento da função. Enfraquecimento. Se eu perdi a mão, eu não tenho um enfraquecimento, eu não tenho a função da mão. Entendeu? E debilidade permanente não é a mesma coisa? Debilidade é quando eu tenho, mas ela está enfraquecida. Eu amputei esses 2 dedos, consigo fazer muita coisa. Está enfraquecida minha função na mão, mas ela já existe alguma coisa. O que seria uma debilidade, então, não permanente? Não existe ali, a debilidade sempre é Não, para eu entender o permanente. que seria permanente. Não, mas ele não pergunta isso. Não tem como explicar porque não existe. Entendeu? A debilidade é o que o quesito ele questiona é justamente pelo artigo 129. Se eu tenho uma inflamação na mão, um abscesso de uma lesão, eu não consigo mexer a mão, né? Mas aqui ele vai sarar. Usei antibiótico, melhorou. Então poderia ser uma debilidade temporária. Mas isso aí eu não vou nem responder ali, porque eu sei que é temporário. Entendeu? Ficou com dúvida, né? Não, fiquei com dúvida aqui, ó. Na passagem do livro, ó, a amputação do braço não leva a perda de função no sentido de lesão, mas leva a debilidade de função. Exato. Aí lê na parte de perda lá embaixo agora.
De membro, sentido e função. Quando a gente coloca ele membro, é exatamente isso. Quando a gente perde a mão, eu vou perder o quê? A função inteira. Eu não vou ter uma redução da minha função da mão. Eu perdi a mão inteira. Então, se tivesse perdido só os dedos, seria assim a resposta. Debilidade. Só os dedos, o que é? É uma diminuição daquela força. É uma redução. Quando a gente fala em membro, é isso daí. Agora, quando a gente passa para órgãos, ele fala de sentido ou função. E quando eu falo função, é a função de órgãos. De função da mão, função motora também. Então, eu posso sofrer um acidente e ter uma lesão no rim. O meu rim, ele está ali ainda, né? Então, não tive a perda dele. E se eu tivesse a perda dele, seria enquadrado. Então, não quer saber da função. A função do rim. Então, debilidade seria o quê? Uma redução da função de alguma coisa. Se eu tiver uma redução da função, por exemplo, do pâncreas, seria só ele, né? Ele é o único, né? Se eu perdi o pâncreas inteiro, levei um tiro no pâncreas, seria o quê? Mas seria uma perda da função, certo? Mas se eu levei um tiro no rim, eu tenho outro ainda, né? Então é uma redução, é uma debilidade. Entendeu? Puxou? Mas se o ponto não está funcionando e você conseguisse, poderia ser só debilidade. Entendi. Poderia ser uma parte do pâncreas ainda. Se ele tiver ainda secretando insulina ali ainda, estiver bonitinho, ainda pode ser. Quantos por cento eu considero que é perda, quantos por cento eu considero que é debilidade? 70%? Exatamente. Então, se eu tenho uma lesão em ambos os rins, acima de 70% da função comprometida, acima de 70%, tá? Eu tenho a perda da função renal. Se eu tenho entre 70% e quantos por cento? 3%. Eu tenho uma debilidade. Tá? Acima de 3% da função comprometida, eu tenho uma redução dessa capacidade. Fala de novo. Acima de 70%, eu considero que existe a perda. Vamos dar um exemplo do olho. É fácil no olho. Levei um acidente, eu tive uma lesão no olho esquerdo, 100% de perda. Tá? No olho direito, me restou aí 30%. 30% vai ficar em cima, né? Eu vou colocar 25%. Então eu tive 75% de perda da visão. Se eu tenho 75%, é acima de 70%. Acima de 70% da função, ou do sentido no caso, eu já enquadro como perda da função. Se for abaixo de 70%, eu tenho uma debilidade da função. 70% menos. Ficou claro? Professor, Só um pouquinho. Nessa inutilização. Por exemplo, se a pessoa perde a mão, ela tem o membro inútil ou ela tem a perda? Como você falou, que é o braço sem a mão. Então, nesse caso de perder a mão, Ele foi muito feliz em colocar ali perda ou inutilização, porque às vezes o órgão está lá, ou então o membro está lá, mas ele não é útil. Um exemplo, uma lesão do plexo braquial aqui. O braço está quieto, mas ninguém mexe. Aí é perda ou inutilização. Na verdade, ele tem a inutilização do membro superior. Mesma coisa do rim que eu falei agora. O rim está ali ainda, mas não funciona. Então tem uma inutilização do órgão. Fala. não fez sentido a questão da ocupação. Não fez? Por quê?
Porque, assim, no raciocínio dos 50% por 70%, você tem não, perdeu 50% para debilitar. Não, pois é, ali no França ele tem uma tabela que ele fala de percentual de perda, né? Cara, aquela tabela é um lixo, não segue ali. Por quê? Vou dar um exemplo. Perda de visão ali, um olho, 60%. Os dois, 130, eu acho, por cento. Ué, como assim? Não faz sentido, cara. Não falando sério. No meu livro está até escrito assim, tabela inútil, que não serve para nada. Então não serve. Eu tô entendendo, porque no livro tá assim, Aonde? Peraí. Não, porque ó, tipo, o livro mesmo fala, debilitado nas funções. Quem tem Aí, o olho ficou limitado nas funções de apreensão e visão. A perda de um órgão do músculo constitui a debilidade da perda. A perda de um pulmão. Exato. Aí vai em perda. Essa tabela que é inútil, cara. Ah, não, aqui é do leite só. Pois é outra coisa errada que ele fala aí, no meu entendimento, que é para ter um dano estético você teria que ter 25% de perda de leite. Aí, ó, bela grande parte dele, ó, 30%. Não faz sentido. Desce lá. Mas peraí, já a gente volta aí. Relaxa. Ó, vamos seguir aqui, daqui a pouco a gente explica isso aí, mas entenda que a perda da mão inteira, amputei a mão ou o pé, existe a perda da função, tá? Posso colocar ali na função e membro, enquadra assim, beleza? No França ele me mostrou aí que existe uma tabela lá falando de 30% quando tem a perda do pé e assim por diante, mas é uma tabela que não se aplica, cara, é uma tabela que não faz sentido algum, tá? Eu não vi nenhum médico-legista usar essa tabela como referência de dano, não. A gente utiliza um barema de Portugal, da Faculdade do Porto, é o valoração do dano corporal. Aí lá tem sim uma tabela. O que eles fizeram? A comunidade europeia se reuniu e avaliou o dano de cada órgão, certo? Só que o que aconteceu, que parece cômico até, né? Vou dar um exemplo. A perda do pênis. Não vi não, que é sério. Os italianos entendiam que era 100% de perda. Não, 100% e colocar uma valoração aí. Para outros falaram, não, é 5%, é 10%. Então, dependendo do povo, tinha uma implicação maior ou menor, um certo grau de lesão. Aqui no Brasil, você ficar cego é horrível, mas em alguns países é até não é normal, mas tem o hábito de ver as pessoas em certas idades com lesão e aí tem transporte, tem outras coisas para ver. Então a valoração desse dano é muito relativa às condições sociais, políticas e assim por diante. E aí quando ele coloca essa tabela aí, ele não coloca a fonte de onde ele tirou, de que tabela é, sei lá, não sei, não posso falar. Mas ela não faz sentido quando a gente soma as lesões, soma os danos e compara com outras tabelas que existem aqui no Brasil. Por exemplo, a tabela da SUSEP. Se tu colocar aí no Google, tabela da SUSEP. É uma tabela de valoração de dano corporal, que é para DPVAT. Ela não é igual a dele.
E a capela de Porto, ela faz uma coisa bem legal. Ela valoriza ainda se a pessoa tem a mão dominante ou não. Pô, se eu perdi a mão direita, ou dedos da mão direita, deve ser diferente a valoração da mão esquerda, se eu sou destro. O pé também. Então, essa dominância aí, ele enquadra. Então, alguns colegas utilizam essa de Porto. E essa aí do Franço não utiliza, não. No meu livro aqui até, se eu até for abrir aqui, ele está até escrito. Deixa eu ver se está aqui. Tabela inútil. Porque eu não uso. Não uso mesmo. Qual é a página aí? 700? Aqui é outra, aqui é dente. Ó. Tô certo. Aí no outro aqui, ó. Surdez bilateral, 60%. Não faz o menor sentido. Faz sentido? Se eu sou surdo bilateral, eu tenho 100% de perda. Vai dar uma semi-surdez. Que surdez de momento. O parto, então, é prejudicado. Prejudicado. Depois eu vou colocar o do Deltoprose aqui, que ele é mais claro um pouquinho nesse aspecto aí. Deixa eu ver aqui, onde a gente parou? Sim, houve incapacidade permanente para o trabalho? Sim. Depende do trabalho. Qual trabalho dessa mulher? Ela é professora. O negócio na pega? O cara não tem os quatro braços, perdendo nada aí. Às vezes ela corre mais rápido, né? Mas ela é professora de quê? Professora de Assunção. Pessoal, vou dar um exemplo aqui. Permanente. Quase isso. Pior que é isso mesmo, né? Mas olha só. Pronto, vou colocar agora. Aí. Isso aí é nova. Cara, vai esquecer isso nunca mais, né? Tá sem som?